Vocês gostam da primavera? Ela é uma das estações mais bonitas do ano. Quando as flores desabrocham, o céu parece mais azul e a natureza dá um show de beleza. Estamos em setembro e a primavera já chegou. Ela nos lembra que a vida com Jesus também pode ser assim, cheia de flores, cores e belas formas. Eu sou Aderson Costa. Eu sou Deise Costa. Temos 30 anos de casados e um filho. E amamos a primavera. Sejam todos muito bem-vindos à 6ª edição do programa Um Lar de Fé. A produção e apresentação deste projeto é de responsabilidade dos Enlaçados, o grupo de casais da Primeira Igreja Batista de Manaus. Mais uma vez, desejamos demonstrar a nossa gratidão a vocês que têm assistido cada edição do programa. Todos os retornos que recebemos são valiosos para aprimorarmos cada vez mais o nosso conteúdo. O nosso propósito tem sido trazer um conteúdo relevante para edificar as famílias e produzir reflexões baseadas na Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática também no lar. As edições anteriores continuam disponíveis no canal da PIB Manaus no YouTube. Se você deseja ver ou rever, basta acessar e selecionar o programa Um Lar de Fé. A nossa vida pode ser comparada com as estações do ano. Às vezes, enfrentamos o tórrido calor do verão, mas outras vezes nos deparamos com o frio do inverno. Assim como no outono as folhas caem e as plantas parecem morrer, a primavera faz com que tudo brote outra vez e mostre todo o viço das plantações. É por causa da sabedoria e do amor de Deus que podemos experimentar tudo isso, olhando para o futuro como quem sonha, pois um dia não teremos mais outonos e invernos para nos abater. E mesmo que hoje estejamos passando por momentos difíceis, que em nada lembram flores e frutos, estejamos certos de que Deus é aquele que transforma a nossa tristeza em alegria. E é por isso que o programa de hoje tem como tema Primavera, tempo de renovação. No livro dos Cânticos de Salomão, capítulo 2, versos 11 a 13, lemos: Veja, o inverno passou, acabaram-se as chuvas e já se foram. Aparecem flores na terra e chegou o tempo de cantarem as aves. Já se ouve em nossa terra o arrulhar dos pombos. A figueira produz os primeiros frutos. As vinhas florescem e espalham sua fragrância. Levante-se, venha comigo, minha querida. Minha bela, venha comigo. Nesta linda poesia de amor, o sábio Salomão comenta sobre a chegada da primavera, com todas as suas belezas. O noivo anuncia para a sua amada que chegou a primavera e o inverno já se foi. Agora é tempo de renovação, de restauração, de renovo, de novos sonhos e novas conquistas. A música que nós vamos ouvir agora traz em sua letra o desejo de renovação da vida, assim como a natureza é renovada na primavera. A nossa querida Ana Maria Afonso interpreta essa canção que move os nossos corações em direção à vida que o nosso Pai deseja nos dar. Dá o play! Quão belas são as
primavera desponta. Ouço o roxinol em doce canto nos verdes campos do meu lar. Restaura em mim a primavera do meu ser, dissipa o pecado. Vem, Senhor, encher a minha vida outra vez feliz, vem me tornar. Senhor, eu quero ser qual rio a fluir dos altos montes em fulgor, pra contar ao mundo a doce história que tu és a fonte de amor. Restaura em mim a primavera do meu ser, dissipa o pecado. Vem, Senhor, encher a minha vida outra vez feliz, vem me tornar. Obrigada, Ana. Que o Senhor, de fato, renove em nós a alegria da primavera da vida e nos ajude a viver sempre na sua presença. É maravilhoso saber que quando pedimos ao Senhor para nos renovar, Ele ouve e atende a nossa oração e restaura em nós a vontade de prosseguir. Praticamente todos os relacionamentos começam com uma primavera romântica. Tudo parece belo e formoso, desde o perfume no ar até o som do canto dos pássaros. São experiências agradáveis e contribuem para o bem-estar do casal. Todo casal precisa aproveitar ao máximo a primavera do seu relacionamento e guardar no coração a sua beleza o quanto possível. Mas, algumas vezes, aparecem obstáculos para atrapalhar essa caminhada de felicidade. Vencer esses obstáculos é um desafio que precisa ser encarado seriamente. Por isso, na nossa história de hoje, nós vamos ouvir um querido casal que soube pagar o preço para viver hoje um momento especial. Convidamos o casal Moisés e Etiane Lima para compartilharem conosco um pedacinho da sua experiência. Nossa história. Eu sou Moisés da Etiane, servo do Senhor Jesus, diácono na PIB de Manaus, professor da EBD para adolescentes e membro do Ministério de Música. Eu sou Etiane do Moisés, serva do Senhor e agraciada por Deus com essa família maravilhosa. Nós temos 25 anos de casados, né? E temos 2 filhos lindos, o Pedro, de 15 anos, e o Benjamin, de 4 anos. Nós nos conhecemos em 93.
enquanto estudávamos na mesma escola, o Instituto de Educação do Amazonas. Eu com 16 anos e ela com 14. Eu gostava de ficar de olho nas moças do IEA naquela época, até que um dia a Etiane passou na minha frente. Eu sabia que aquela linda adolescente tinha algo especial. Então, logo que nós nos conhecemos, nós já desejamos pensar em família, trabalho, compromissos para o futuro. Nós nos amamos, né? E as coisas começaram mesmo como um amor à primeira vista. Mas o encantamento e a felicidade das novas experiências logo se transformaram em tristeza quando Moisés precisou partir para Natal com a sua família. E aí, em janeiro de 1995, os seus pais haviam sido transferidos para aquela cidade e foi um momento bem difícil, né? Nós imaginávamos que o tempo ia se encarregar de interromper, encerrar a nossa relação, né? E apesar de toda essa tristeza, nós permanecemos. Apesar de toda a dor e da frustração, nós decidimos em nossos corações que nós iríamos continuar o nosso relacionamento. E nós começamos a namorar, nos mantivemos firmes, namorando por telefone e por cartas. Nossos telefonemas eram de cerca de 6 minutos por dia, mas nós aguentamos firmes. O nosso relacionamento então foi se fortalecendo e nós pedimos a permissão dos nossos pais para que pudéssemos casar, porque nós achávamos que não podíamos mais ficar separados um do outro. Isso mesmo. Então, eles permitiram. E em 20 de janeiro de 1996, Moisés com 18 anos e eu com 16 anos, nos casamos. Em uma cerimônia simples, em uma igreja do bairro onde eu morava. Então, na época, Moisés já era envolvido com a música na igreja, né? E após um mês de casados, ele conseguiu um emprego como técnico em informática. E apesar de tudo parecer bem, a vida conjugal, ela começou a revelar tantas dificuldades. Nós éramos muito imaturos, né? E os desentendimentos eram, infelizmente, constantes, né? E também pudera, né? Somente hoje nós compreendemos que o casamento definitivamente não deve acontecer na adolescência. Então, não é uma decisão para os adolescentes. E por isso um conselho, casamento é para gente grande. Mas Deus foi muito bondoso conosco. E em 1998, nós ainda estávamos tentando sobreviver no nosso casamento. Eu tinha muitos planos e o plano mais interessante que eu tinha era de cursar uma faculdade, pois eu pensava que a faculdade seria a solução para os meus problemas naqueles dias difíceis. E aí, enquanto eu caminhava para o meu curso pré-vestibular, eu ouvi uma música conhecida dos irmãos, a música Renova-me. E aquele cântico invadiu meu peito e fez meu coração palpitar forte. E Deus falou comigo naquele dia. Eu pude ouvir a sua voz. Moisés chegou então em casa assustado, feliz. Ele dizia assim: você precisa vir comigo, eu aceitei Jesus, você precisa aceitar também. E eu pensei assim, como não aceitar um Jesus que desde sempre eu ouvi que é maravilhoso, é vida, é amor, né? Então, no dia seguinte, nós estávamos no gabinete pastoral da Igreja Presbiteriana de Manaus e a gente entregou, né, declarou a nossa decisão por Cristo e eu fiz isso ao lado do meu esposo e foi um momento maravilhoso. Nosso casamento então começou do zero. O inverno havia passado em nossas vidas, era primavera. A minha esposa já era linda, mas a partir daquele momento, além de linda, ela era salva em Cristo Jesus, né? Aí não tem para ninguém, meu amigo. Os capítulos seguintes das nossas vidas seriam os melhores. Foram os melhores, estão sendo os melhores. E apesar das lutas e, claro, de algum sufoco, né, na vida, nós passamos por essas situações para dar emoção, nós continuamos servindo a Cristo com alegria. E nós dependemos e esperamos do Senhor na nossa vida, certo de que temos a presença do Senhor, né? E isso é de agora até o fim e por toda a eternidade. Nosso desejo é que Deus abençoe a cada casal, a cada família que assiste esse vídeo.
Que este testemunho nos ajude a entender o quanto Deus é fundamental para o estabelecimento dos bons relacionamentos em família. Obrigado, Moisés e Etiane, por compartilharem conosco um pouco da sua história. Não podemos esquecer que Deus é responsável pela nossa felicidade. É por essa razão que nós precisamos nos submeter a Ele a cada dia e buscar a sua orientação. Precisamos da ajuda e direção de Deus, pois somos pessoas incompletas, que Ele tem o desejo de ver transformadas à sua imagem. Precisamos trazer Deus para o centro de nossas vidas, se desejamos ser felizes conforme o projeto que Ele arquitetou para nós. O altar de oração de hoje será conduzido pelo casal Ezequias e Elizabeth Guerra. Eles vão interceder pelas famílias, orar pelos enfermos e também agradecer a Deus pelos casais que completam bodas durante o mês de setembro. Altar de oração. Nós queremos, nessa data tão importante, parabenizar os enlaçados do mês de setembro e quero citá-los. Daniel e Helene Armon de Mello, no dia 1º, completaram 14 anos de aniversário de casamento, bodas de marfim. No dia 2, Felipe e Lígia Mestrinho completaram 4 anos, bodas de flores e frutos. No dia 3, Natan e Débora Almeida completaram 10 anos, bodas de estanho. No dia 6, Domingos Sávio e Eliana Moreira, 30 anos, bodas de pérola. No dia 11, diáconos Joel e diaconisa Ana Afonso completaram 45 anos, bodas de rubi. Dia 17, pastor Rodrigo e Mitcó Soares completaram 25 anos, bodas de prata. E dia 19, Paulo Sérgio e Rosilda Vieira, 29 anos, bodas de erva. São testemunhos para nós, para a nossa sociedade, de que o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Por isso esses casais têm o que celebrar, têm o que comemorar, porque lá, tantos anos atrás, convidaram Jesus para estar no seu lar. Vamos orar em gratidão ao Senhor por eles. Nosso Deus, nosso Pai amado, obrigado, Senhor, pelas bênçãos maravilhosas recebidas das Tuas mãos e queremos agradecer pelo que o Senhor tem feito nas famílias da Tua Igreja e por esses casais que agora citamos que completaram esses anos de vida juntos, vida a 2, compartilhando o amor, compartilhando toda a vida que tem. Ó Deus, nós agradecemos porque é o Senhor que promove estas coisas, de nos unirmos, de estarmos num propósito de construir a família, edificar a família na palavra do Senhor, sabendo que o Senhor é que dá sabedoria, é o Senhor que nos faz crescer em amor mútuo e também tanto o cônjuge como com os pais com os filhos. Nós agradecemos, Senhor, porque com famílias fortes, famílias fortalecidas na Tua palavra, a Tua igreja também segue forte, segue firme, cumprindo o ministério que o Senhor nos dá. Por isso nós pedimos por todos os casais da Tua igreja também, todas as famílias. Fortalece-nos, Senhor, para que a Tua igreja seja forte também. E assim, o Teu evangelho continue sendo propagado. O nosso testemunho como família possa ser visto claramente, que nós temos o Senhor como nosso Deus que guia a nossa vida, por isso nós podemos celebrar anos e anos de aniversário juntos, aniversário de casamento juntos. E, ó Deus, pedimos pelos casais que estão em dificuldades de relacionamento ou problemas financeiros. Tem misericórdia, Senhor,
problemas de relacionamento com pais, entre pais e filhos, entre os cônjuges. Ó Deus, tira esses problemas do nosso meio e que a Tua palavra seja o norte para orientar seguramente cada solução de cada problema. Nós pedimos essas coisas, sabendo que o Senhor nos ouve, porque humildemente nos apresentamos diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor ouça e atenda a nossa oração neste dia. Somos gratos ao Senhor por suas vidas, Ezequias e Beth. Primavera, verão, outono e inverno fazem parte da vida de todos nós. Não sabemos o que o futuro nos reserva, mas podemos viver o presente, certos de que estamos seguros em Deus. É sobre isso que fala a música que vamos ouvir agora. Kleber Lucas nos fala que o mesmo Deus que envia a chuva faz brilhar o sol. Por isso, podemos confiar nele. Vamos ouvir? Dá o play. Flores de maio, sol de verão, a primavera está chegando, é o fim da solidão. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. E eu os teus altares, nuvens e raios sobre o sertão. Avisa lá que está chovendo, é o fim da sequidão. Diz ainda que a gente conseguiu sobreviver à dor, que Deus mandou a chuva. Primavera e verão, no outono e inverno, então o Senhor é o meu pastor. Na alegria e na dor, eu confio em ti, Senhor. Nada vai me separar do teu amor. Nada vai me separar do teu amor. Nuvens e raios sobre o sertão, avisa lá que está chovendo, é o fim da sequidão. Diz ainda que a gente conseguiu sobreviver à dor, que Deus mandou a chuva. Primavera e verão, no outono e inverno, então o Senhor é o meu pastor. Na alegria e na dor, eu confio em ti, Senhor. Nada vai me separar do teu amor. Nada vai me separar do teu amor.
Que bela canção! Podemos sim confiar no Senhor, na alegria ou na dor, em qualquer estação da vida. Vamos agora ao nosso Momento cultural. E a dica cultural de hoje é um livro muito especial. O seu autor já é bastante conhecido de muitos. Trata-se de Gary Chapman, o mesmo que escreveu As 5 Linguagens do Amor e As 5 Linguagens do Perdão, O Casamento que Você Sempre Quis e tantos outros livros inesquecíveis. Desta vez, indicamos para a sua leitura o livro As 4 Estações do Casamento, da editora Mundo Cristão, disponível em formato impresso ou e-book. Os orientais avaliam ânimos e humores pelas estações do ano. E os casamentos, em certo sentido, se assemelham muito aos sentimentos que cada uma delas propicia. O verão é cheio de alegria, celebração e atividade. O outono carrega áreas de tristeza, angústia e perda. A primavera traz expectativas, promessas e a oportunidade do recomeço. O inverno, por sua vez, é a época da frieza, da indiferença e do isolamento. Em qual das estações você e o seu cônjuge estão vivendo? O que tem feito para tornar o seu relacionamento cada vez mais estável, feliz e emocionalmente rico? Gary Chapman tem mais de 30 anos de experiência em aconselhamento familiar e a respeitabilidade de quem pesquisa e ministra palestras sobre o assunto há décadas. Ele sugere estratégias comprovadamente eficazes, baseadas em princípios e valores sólidos, para combater os fatores nocivos do casamento e desenvolver um ambiente de convivência que permita a fluência das linguagens do coração. Essa é uma leitura não apenas para os casais, mas para toda a família, pois os princípios eternos para os relacionamentos familiares nele são tratados com seriedade. E então, o que estão esperando? Boa leitura! A primavera da vida muitas vezes leva a família a fazer mudanças positivas. É um tempo de novos começos, novos padrões de vida, novas formas de ouvir e de expressar interesse, além de novas formas de amar. Quando conseguimos implementar com sucesso e cultivar essas mudanças positivas, a primavera dará lugar ao calor e alegria do verão. Mas, se não conseguirmos, podemos pular direto para o outono ou para o inverno. Devemos lembrar que esse processo dá trabalho e tem os seus custos, mas o resultado é sempre compensador. É muito bom desfrutar de relacionamentos maduros quando tomamos atitudes sensatas. Hoje, nós convidamos para o Papo Reto outro casal de amigos muito especiais, que vão nos falar sobre essa realidade de trazer de volta a primavera para as relações familiares. São eles Ednei Ângelo e Tânia Midian Souza. Eles são casados há 37 anos e têm 2 filhos adultos, Tâmila e Lucas. As suas experiências, com certeza, vão nos motivar a também buscar esse renovo e o frescor da primavera em nossa família. Vamos agora recebê-los com alegria e ouvi-los com atenção. A palavra é de vocês. Papo Reto. Boa noite, irmãos. É sempre um prazer poder estar compartilhando daquilo que o Senhor tem trazido às nossas vidas num espaço como esse. Então, inicialmente, nós gostaríamos de nos apresentar também. Eu sou a Tânia do Ed. E eu sou o Ed da Tânia. 37 anos de casados. 2 filhos. E em nome de Jesus continuamos aí
nesse fortalecimento da nossa família, buscando ainda mais alguns 37 anos aí, se o Senhor nos permitir. Amém. Então, hoje nós gostaríamos de trazer uma reflexão sobre alguns temas que também penso que sejam importantes quando nós pensamos em família. Para iniciarmos a nossa reflexão, pensando no tempo de florescer, porque é um tempo importante que nós estarmos, por exemplo, nesta noite aqui no estúdio, para poder gravarmos alguma coisa para vocês, isso é muito importante. É um tempo diferente do que foi há algum tempo atrás, em que nós estávamos longe, em virtude da pandemia que vivíamos, que ainda estamos em transição, mas hoje nós já temos um novo tempo. E para pensarmos um pouco sobre o tempo de florescer, eu quero começar relembrando o verso de um poeta português que ele diz assim: navegar é preciso, viver não é preciso. Quando a gente pensa nesse viver não é preciso, nós estamos pensando, o poeta menciona a vida como imprecisão. A vida não é exata. Existem circunstâncias na nossa vida que, mesmo planejando, nós não temos o controle sobre aquilo que vai acontecer. Quem poderia, por exemplo, pensar que o ano de 2020 traria tanto impacto no mundo como trouxe aquilo que nós vivemos? Nós planejamos no final do ano, por exemplo, no dia 31, um ano de sucesso, o melhor ano, tudo aquilo que nós poderíamos viver, e esses planos foram adiados. Vivemos um tempo de reclusão, vivemos uma série de situações que mostram a imprecisão da vida. Contudo, eu gostaria também de me opor, de contradizer algumas coisas do que este verso do poeta português diz. Porque apesar de nós vivermos na imprecisão da vida, mas nós temos algo que nos assegura que nós temos diretrizes, que nós temos fundamento, que é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela nos garante muitas situações que nós podemos fundamentar aquilo que nós vivemos. E aí eu quero fazer uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta aqui para o Ed, né? E ele vai me responder. Uma pergunta muito básica, deixa eu pegar aqui a minha plaquinha de anotação. E a pergunta é o seguinte: eu queria que você dissesse em 3 palavras como é que você traduz nessas 3 palavras o sentido da vida para você. Boa noite. Vida, morte, né? Então, falando de vida, eu considero vida, nascimento. Nascimento, ok. Nascimento. Depois que nasce, você tem que... É um processo, né? Você tem que cuidar, porque se você não cuidar, vai morrer, né? E para cuidar, você tem que cuidar com amor. Uhum. Né? E aí sim, tem um crescimento dentro daquele processo, uma vida com qualidade, né? Não corre o risco de morrer tão fácil, de pegar uma doença, de sofrer alguma coisa que venha interromper o crescimento. O crescimento, ok. Então, nascimento, cuidar e amar. E amar. Eu vou fazer essa mesma pergunta para o Aderson e a Deise, que estão aqui próximos a nós também. Que palavras, Aderson, 3 palavras que você poderia traduzir o sentido da vida para você? Para mim, o sentido da vida tem, já que são só 3 palavras, assim, família, trabalho e Deus. Isso para mim resume um pouco do que é o sentido da vida. Ok. Deise, e você? Bom, para mim, servir, acho que a vida do ser humano tem um propósito de servir o próximo. Para isso, ele tem que se doar e ser empático para poder fazer esse serviço ao ser humano, ao seu próximo. Ok, muito bem. Então vejam, 3 palavras, nós temos aqui um conjunto de 9 palavras. Vou mostrar aqui para que vocês possam acompanhar também o sentido daquilo que a gente se propõe a ver. Palavras que temos aqui dessas 9 palavras, se nós tivéssemos
que dividi-las, separá-las em um conjunto, nós veríamos sentimento, como amar, por exemplo, não é um sentimento. Nós teríamos ação, como servir. Nós teríamos doar, não é ser empático, atitude. Então, atitudes, ações, sentimentos, relacionamentos, família, Deus, trabalho. Isso significa que esse processo, essas palavras aqui, elas representam um sentido da vida que não é estático. Nossa vida não é estática. Nossa vida, ela passa por um conjunto, porque cada ciclo de nascimento, de cuidado, essa relação que nós temos com Deus, com o trabalho, família, exige de nós ação, exige de nós atitudes e também nos leva a desenvolver emoções e sentimentos. Quando nós falamos de todo esse contexto, nós estamos dizendo, sim, que a vida, ela tem as suas imprecisões, mas ela tem, sobretudo, os seus ciclos. Ela tem uma transição. Nós não vivemos da mesma forma. Nós não temos a mesma relação com a nossa família, com os colegas de trabalho, com Deus, que exige para cada circunstância da nossa vida um tipo de atitude, um tipo de comportamento. Isso faz com que a vida ela seja um processo de transição, de ciclos. A natureza também é assim. As coisas não são estáticas, elas são transacionais. Elas transitam, elas mudam, têm ciclos. E nós vamos ver que isso representa, inclusive, aquilo que está lá em Eclesiastes 3, que eu vou permitir uma leitura muito breve de alguns dos versículos que ali diz. Em Eclesiastes diz o seguinte: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar, tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. E eu quero também dizer, tempo de florescer. Quando nós falamos dos nossos ciclos da natureza, das estações da natureza, e nós vemos aí o inverno, nós vemos o outono, nós vemos o verão, nós vemos a primavera, nós também vamos ver que para cada ação da natureza, dentro de uma dessas estações, há também um comportamento natural e há um comportamento que também é planejado. Infelizmente, nós não podemos viver dentro de uma região, quando eu digo infelizmente, para a gente poder ver como todo esse ciclo acontece. O nosso estado, o estado do Amazonas, nós não temos um ciclo como esse. O Ed, que viveu no interior e que conhece muito, ele pode dizer que é um ciclo diferente, não é, Ed? Como é que é esse ciclo? Com certeza. A nossa região norte é totalmente diferente das outras regiões, como o Nordeste, o Sul, Centro-Oeste, o Sudeste. Aqui nós não temos as 4 estações, né? Nós temos... Vamos falar de 2 estações, né? Verão e o inverno, seca e a enchente, né? Para o ribeirinho, isso aí influencia muito, porque o ribeirinho, ele tem esses 2 ciclos e ele espera que na seca, que é o melhor período para ele se planejar, criar, fazer as suas criações, suas plantações, né? Se planeja. E os fenômenos da natureza, eles impactam muito. A gente, às vezes, espera que uma enchente demore num determinado período. E, às vezes, esse ano, por exemplo, nós tivemos a maior enchente da existência, né? Foi a maior enchente. E, então, isso aí atrapalha muito eles, porque na seca é o melhor período que ele tem. A terra fica mais adubada quando seca, ele tem que plantar naquele período, correr e colher, né? Porque na enchente tudo atrapalha ele, a criação dele, o gado, os animais que ele cuida, ele tem que fazer
uma logística, ou levar para terra firme, ou construir balsas para que eles possam viver em cima daquela casa. Há uma atitude. Justamente. É necessário uma atitude, é necessário uma ação, é necessário que haja um movimento. Então a vida ela é cíclica, a vida ela é de transição. E saber fazer essa transição é o grande desafio do ser humano. Existem momentos em que nós vamos viver a enchente, nós vamos ter que nos adaptar a ela. Mas existem momentos também que nós vamos viver na seca. Vamos viver nessa terra que também foi trazida pela enchente, o adubo, e que é possível agora fazer a plantação, a floração. Florescer significa dizer também que houve uma semente que foi plantada. Florescer também significa dizer que houve uma transição anterior. Quando eu vi a primeira vez e eu pude viver as 4 estações e eu vi pela primeira vez a ação do inverno, eu chorei. Para mim, amazônida, que nunca tinha visto isso, foi um impacto, porque todas as plantas pareciam mortas. Os galhos estavam realmente secos. Haviam galhos secos e eu olhava para aquele jardim que eu tinha visto no verão, tão bonito. Eu digo, não, isso aqui não vai mais aparecer nada, isso aqui está morto. E os meus amigos diziam assim, calma, Tânia, isso vai ficar lindo. E foi maravilhoso quando eu pude ver no início da primavera cada folhinha que ia brotando, cada flor que ia enchendo, cada coloração diferente, porque certamente o florescer é exuberante. A primavera é uma estação que nós também temos na nossa vida. Assim como temos nas estações da natureza, nós também temos na nossa vida. E a primavera é o tempo de plantar, é o tempo de semear, é o tempo de florescer, é o tempo de escolher as sementes, é o tempo de escolher as atitudes que permitem também que a gente lá no inverno relembre daquilo que vivemos na primavera e encontremos forças para dar continuidade naquilo que nós necessitamos. Às vezes, as nossas famílias precisam também de primavera. A gente tem esquecido de trazer primavera para a nossa vida, gente. A gente se preocupa tanto com o que é ruim, com tudo que acontece de ruim, a gente foca naquilo que às vezes nós ficamos rodando, mesmo que lá na Bíblia diga assim, não olhe para as circunstâncias, olhe para mim, olhe para o alto, que você vai conseguir encontrar o florescer. Mas a gente termina morrendo, trazendo para a nossa vida no lugar dessa alegria, porque a primavera é exuberante. Mesmo lá na plantação do ribeirinho que não passa pelo período da primavera, mas está lá na sua estação de produção, é lindo ver aqueles campos em que a vida brota, em que as flores, em que as frutas e que as árvores estão ali sendo vivas e cuidadas e que outros reinos, outros animais estão também usando desse espaço. Isso é fundamental. E a palavra do Senhor, ela nos traz esse alimento. Alegria, florescer significa viver, significa alegrar-se, significa dizer também que no pranto, no choro, existe o amanhã. Existe a alegria que vem pelo amanhã. Existe um recomeço. Florescer é recomeçar, é reconstruir, é trazer o entendimento de que o mundo ele gira de uma forma cíclica e que nós precisamos estarmos prontos para cada situação. Eu quero ainda fazer uma leitura muito breve de um trecho que está aqui em Cantares 2:12, que diz: aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chegou, e a voz das pombas ouve-se na terra. Sabe que voz é essa? A voz da esperança, voz da alegria, voz do amor, a voz do alto que diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. É a voz daqueles que confiam na vida em abundância. E para termos a vida em abundância, é necessário que nós possamos abrir o nosso coração, abrir a nossa alma, abrir a nossa mente para receber o cuidado do Senhor, dizendo que nós não estaremos sozinhos. Tudo aqui passa, mas a palavra do Senhor jamais passará. Amém? Amém.
Obrigado, Ed e Tânia. Tivemos muita alegria em recebê-los hoje. Que Deus os abençoe, juntamente com seus queridos filhos. Caminhamos agora para o encerramento de mais esse encontro. Nossa alegria é saber que muitas famílias estão sendo edificadas e alimentadas pelos conteúdos apresentados. Se vocês gostaram, deixem um like e compartilhem o link com famílias amigas. Mais uma vez, lembramos que o programa fica disponível no canal da PIB Manaus no YouTube. Vocês podem se comunicar conosco pelo chat do YouTube durante o programa, pelo WhatsApp do Grupo Enlaçados ou até mesmo fazendo comentários se estiverem vendo o programa em outro horário. Não esqueçam também de acompanhar a programação da nossa igreja pelas redes sociais e também presencialmente. Será sempre uma alegria recebê-los. A sabedoria da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos lembra que há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, voltará a brotar, e não cessarão os seus rebentos. Se as suas raízes envelhecerem na terra e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Jó, capítulo 14, versos 7 a 9. Então, fiquem com Deus e até a próxima edição do programa Um Lar de Fé.